Então, tá criando uma história em quadrinhos, mas está com dúvida como fazer o layout da sua página? Hoje nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês as dicas que o Klaus Janson deu nesse livro Penciling Comics, desenhando comics no estilo da DC. Então aqui tem umas dicas bem interessantes se você está começando a fazer quadrinhos, de como fazer o layout, o design da tua página. Você quer saber mais? É comigo, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Gico e você está no quadro Como Desenhar aqui do canal, o quadro onde a gente dá aulinhas, dá dicas de desenho, de narrativa de quadrinhos para melhorar o seu trabalho de quadrinhos de desenho aí em casa. Lembrando que se você quiser se aprofundar no tema, eu tenho um curso de desenho chamado Desenhando Heróis e lá a gente vai tudo muito a fundo. Tem material em PDF para você baixar, tem um grupo para você tirar dúvidas, um grupo secreto no Telegram para você tirar dúvidas, compartilhar seus desenhos, mandar desenho para o pessoal do grupo olhar, para eu olhar, para avaliar. Enfim, é outra pegada, tá? É bem diferente. E lá você tem um acesso de 2 anos. Você vai pagar durante 1 ano só, mas tem acesso por 2 anos. Se você está interessado, quer levar isso a sério, esse assunto de desenhar a sério, de repente até trabalhar com desenho, então olha só, na descrição desse vídeo tem um link, explora aqui o curso todinho, tem todo o conteúdo, o que você vai aprender lá, o que seus colegas já estão fazendo. Dá um pulo lá e se você ainda ficar com alguma dúvida, manda um WhatsApp que eu tiro a sua dúvida para você, beleza? Agora vamos ao tema dessa aulinha de hoje. É mais de dicas do que uma aula de desenho, porque vai envolver mais o planejamento da sua página de quadrinhos do que um desenho de uma página. Inclusive eu já fiz aulas aqui de como fazer página de quadrinhos, já abordamos esse tema aqui e você pode explorar as nossas playlists de desenhos que tem diversas aulas de como desenhar personagens, como fazer movimento, como criar páginas. Tá tudo aqui para você, tá? Hoje eu quero falar sobre o layout da página. Bom, aqui o professor Klaus Janson, quem não sabe quem é o Klaus Janson, ele é um ilustrador e arte finalista dos comics. Tem trabalhos assim, quase ninguém conhece, tipo Demolidor com Frank Miller, coisinha que ninguém ouviu falar, né? O Cavaleiro das Trevas também com Frank Miller. Enfim, é um ilustrador de mão cheia, um cara que sabe muito. E aqui nesse capítulo desse livro, ele vai falar de como você pode criar o layout da página. O que vem a ser o layout da página? É o jeito que você vai criar, aqui dá para ver, ó, tem 2 layouts diferentes. Aqui a gente tem um layout feito pelo Jack Kirby, no formato de grid, então vocês vê assim, os 4 quadros têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma proporção, e aqui a gente tem uma página num formato de quadros diferentes, são diversos quadros em diversos formatos diferentes. Então aqui eu quero mostrar para você hoje o que o Klaus Janson falou e o que eu uso nos meus quadrinhos, de como você pode utilizar a narrativa, melhorar a narrativa utilizando a técnica do layout. Então agora eu vou virar a câmera e a gente vai botar a mão na massa. Vamos pegar papel e lápis, vamos rabiscar aqui algumas coisas, vou mostrar outros exemplos para vocês e você vai decidir qual é o layout que melhor atende a sua página, a página da sua história de quadrinhos, beleza? Vira a câmera aí, bora lá! Bom, então, nesse livro aqui, nesse capítulo especificamente, como fazer o layout de sua página, o autor vai nos dizer que existem basicamente 2 tipos de layout de página, que ele divide em layout de grid e o layout de livre, forma livre. Então aqui só para a gente entender o que é o layout de grid. Esse aqui seria o chamado layout de grid, ou seja, o formato dos painéis ele não se altera. O que vai alterar somente é o interior do painel com a comunicação visual, tá? Então os desenhos mudam, os painéis não mudam. E aqui a gente tem uma página freeform, né, de forma livre, aonde o quadrinista se responsabiliza por criar os formatos diferenciados de painel. O que ele diz aqui no texto, e eu concordo com ele, é que esse formato de layout, onde os painéis não mudam, ele é mais desafiador para o desenhista, porque aqui não tem nenhum truque no design da página para disfarçar falhas de desenho. Então fica a cargo do desenhista criar com clareza a narrativa gráfica que vai se desenvolver nessa história. Já aqui ele pode tomar algumas liberdades para disfarçar, digamos assim, alguma falha de desenho, né, de ilustração. Não, é uma regra, não estou dizendo que todo mundo que vai usar o freeform não sabe desenhar, tá? É só uma constatação que ele faz. E aqui ele vai dar alguns outros exemplos de como pode-se utilizar o design da página
a favor da narrativa gráfica. Aqui ele tem uma página do Batman, por exemplo, desenhada por Neal Adams, que eu achei bem legal, onde ele distorce um pouquinho as regras de convenção de leitura de quadrinhos. O quadrinho é sempre lido de que maneira, né? Da esquerda para a direita e vai fazendo esse formato de Z. Esse é o fluxo da leitura, tanto dos balões quanto das ilustrações. Então aqui o Neal Adams fez uma pequena distorção disso. Ó. Ele fez um painel que vai uma sequência de painéis que vai ser lida de cima para baixo, e para não causar nenhuma interrupção da leitura, ele diminuiu as valas, né, os intervalos aqui entre, chama sarjeta isso, tá? Entre um painel e outro, ele deixou menor aqui, dando a entender que a sequência de leitura, assim como a sequência de desenhos, é uma só, e depois ele faz uma sarjeta maior aqui, deixando o outro fluxo de informação também de cima para baixo, do outro lado da página. Aqui a página, uma outra página que usa freeform, e você pode reparar como os quadros eles são sobrepostos, mas continuamos aqui com a narrativa em Z, né? Daqui para cá, vem para cá e lê. Aqui olha que interessante, o quadrinho joga para baixo, sobe, joga novamente para baixo e vem para cá. Esse achei muito legal, também do Batman do Neal Adams. Ó. Ele se aproveita da ação e do ritmo de leitura para fazer um formato de leitura diferenciado aqui, como se fosse quase um desenho animado passando aqui na folha. Enfim, ele vai ressaltar esses aspectos aí, ele vai dar outros, vai falar sobre outros fundamentos aqui do layout das páginas, né? Aqui ele é o que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como faz os painéis utilizando as réguas, a gente vai desenhar, botar a mão na massa. Então aqui é uma página com painéis em grid, e aqui o freeform, né? E aí a gente vai decidir como que se decide, né, o formato dos quadros em freeform, porque o de grid já está decidido pela gente, né? Aqui ele vai falar algumas outras particularidades de painéis. Aqui tem o Insert Panel, o painel inserido, por exemplo. Esse aqui é um painel inserido. É um pequeno destaque em cima de uma grande cena de ação, para poder dar um zoom ou algum destaque que se precise clareza. Por exemplo, aqui a mão abrindo a porta é um Insert Panel. Aqui o Breaking Border é quebrando as bordas do painel para dar um impacto maior na cena, né? No caso aqui o personagem ele quebra a parede do painel, né? Aqui ele vai falar sobre o tipo das bordas dos painéis, que elas influenciam também na leitura. Por exemplo, a gente tem histórias onde não tem borda, como aqui, ó. Esse quadrinho é sem borda. Aqui também um quadrinho sem borda, como esse aqui no final do Batman. Aqui também, ó, alguns quadros da página não tem quadro, não tem requadro, né? Os painéis são sem requadro. Aqui os requadros são todos quebradinhos, que também tem um efeito narrativo. Tem página inteira sem requadro, que é um outro recurso. Então, o formato do requadro também. E ele vai avançando. Aqui a gente pode ver em outras aulas sobre capas e tudo mais. Bom, aqui eu separei também a gente pegar exemplos da vida real. Ó, por exemplo, quadrinhos infantis, tipo Cebolinha, eles se utilizam basicamente de um grid fixo em todas as histórias de todos os personagens. Geralmente o Maurício, né, a fábrica de quadrinhos lá do Maurício, trabalha com 4 linhas de quadrinhos, e essas linhas podem ser de painéis totalmente horizontais ou 2 painéis quadradinhos. Basicamente, todo quadrinho, todas as revistas, eles passam por isso, tá? A única exceção, às vezes, é na página de abertura, né? Ou quando precisa de um destaque maior. Aí eles tomam mesmo assim continua obedecendo a proporção, tá vendo? Ó, são 2 painéis juntos aqui, 2 painéis juntos aqui. Essa proporção não se altera, ó. Quase sempre a mesma coisa em todas as historinhas, tá? Então aqui o quadrinho infantil se baseia bastante no grid. Aqui eu vou pegar os meus quadrinhos, ó, o Salomão Ventura. Eu utilizo aqui metade. Eu utilizo o grid e às vezes o freeform. Aqui eu quis que o quadrinho fizesse o movimento do machado, repara aqui, ó. Então eu utilizei o painel para aqui também, ó, a ação em cima se completa no painel de baixo. Então aqui os quadros são utilizados de maneira a ajudar, aqui o que ele falou anteriormente, ó, ajudar na narrativa. Então as bordas quebradinhas desses painéis aqui em sequência ajudam a demonstrar o estado de espírito do personagem
no caso ali o pai do menino na história do Salomão Aventura, que trata aqui nesse caso de violência infantil, tá? Então eu tenho aqui os dois, ó, tem até páginas sem quadro, sem requadro. E aí como que você decide isso? Ó, o formato da borda do painel é diferenciado para ressaltar a violência que está acontecendo ali. Aqui eu tenho uma página em grid. E como você decide? Como eu decidi isso? Pô, como é que você faz isso? Aqui um Insert Panel. Você decide basicamente na hora de fazer o layout, que é antes de desenhar a página, tá? Então, vamos pegar mais um exemplo meu aqui. Ó, aqui a gente tem o Esquadrão Vitória, que é outro quadrinho meu. E nesse quadrinho, eu faço uma homenagem aos quadrinhos dos anos 60 da Marvel. Então aqui o que eu fiz? Eu utilizei o mesmo tipo de narrativa que a Marvel utilizava na época, que são páginas de grid. Ó, o formato dos quadros não se altera. Tá vendo? No máximo que a gente tem aqui são algumas splash pages e quadros na horizontal. E isso também foi splash page e página em grid. Todas as histórias, tá? E basicamente fazendo aqui essa homenagem, tanto no desenho quanto nos argumentos, e não podia ser diferente no layout das páginas, tá bom? Lembrando que esses quadrinhos você encontra para ler gratuitamente ou para comprar os exemplares físicos lá na loja do Salomão Aventura. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, dá um pulo lá se você quiser saber mais. Nos anos 90, os quadrinistas começam a usar mais no design das páginas. Então aqui o Todd McFarlane com seu Spawn, por exemplo, foi um exemplo que me veio logo à cabeça. Ele não utilizava de forma alguma página em grid. Todas as suas páginas são freeform, são formato livre. E ele utiliza esses quadrinhos que ficaram muito famosos nessa época, os quadrinhos verticais, fininhos, assim como os painéis bem horizontais, e uma linguagem meio que cinematográfica, repetindo, ó, tá vendo aqui, ó, quadros longos, alongados, e muito design na concepção das páginas, no layout das páginas, acompanhando também um pouco, ó, aqui uma página dupla. Olha aqui, o próprio painel faz a onomatopeia. São coisas que começaram a ser trabalhadas na década de 1990 em diante, tá? Então tem aqui painéis extremamente apoiados, calcados no design do Todd McFarlane, que é um cara que vem do design, né? Então ele utilizou toda a sua experiência em design para passar isso para os quadrinhos que ele criava. Então aqui tem muito exemplo disso. Tem gente que gosta, tem gente que prefere uma narrativa mais linear. Eu acho que tudo em excesso cansa, tá? A minha opinião, tudo em excesso cansa. Então talvez você trabalhar as duas coisas, tá? O design e o freeform seja legal. Mas de qualquer maneira tá aqui para vocês verem mais um exemplo. E aqui por último eu deixei o clássico dos clássicos, né? Que é o Jack Kirby. E vocês vão reparar que os painéis dele, ó, são todos grid, ó. Todos grid. O que vai mudar é a ação dentro do quadrinho. O quadrinho não muda. Então aqui o desenhista tem que ter muito mais domínio narrativo, porque ele tem que entreter somente com seus desenhos e não com nenhum truque de design, tá? Então você repara, ó, eu posso passar 500 páginas e eles estão lá todos ainda em grid, tá? Todos os quadrinhos em grid, com pouquíssimas exceções. O que muda é o tamanho do quadro, mas o grid permanece, tá? Não tem nenhum quadrinho fininho, cortado, tal, horizontal. Isso não existia nessa época. A narrativa estava baseada bem mesmo aqui no desenho. Agora vamos aqui decidir, vamos fazer aqui, nós juntos aqui, um layout de página aqui, decidir como que a gente pode criar isso. Bom, basicamente você vai precisar de o material, separa aí, ó. Bom, então você vai precisar de régua, vai precisar, lógico, de lápis, uma borrachinha é bom, né, para você ter aí a mãos para poder apagar algum engano. Eu não vou desenhar a página inteira, a gente vai focar aqui no layout, tá bom? E uns thumbnailzinhos aqui para deixar a coisa mais animada. Vou trabalhar com o personagem que eu tô criando aqui, um quadrinho dele, que é um spin-off do Esquadrão Vitória, chamado Marimbondo, que é uma homenagem ao Homem-Aranha, na verdade, né? Um cara é um adolescente que se vê às voltas com superpoderes que não pediu para ter e as responsabilidades que isso envolve. Esses dois quadrados aqui seriam mais ou menos miniatura das páginas, tá bom? Nessa página eu quero fazer o Marimbondo sendo perseguido por espiões comunistas, cara, olha aí, porque a história se passa nos anos 70, então os comunistas eram os grandes vilões da época.
E ele está preocupado, ele está fugindo, é uma cena de fuga, porque ele tem que chegar até o local onde a namorada dele está em perigo. Então aqui é basicamente uma página, uma sequência de ação. Eu quero transformar isso aqui em 4 painéis, tá? Então essa é uma página com 4 painéis. Se eu fosse trabalhar em grid, que a gente já sabe como funciona, né? Isso aqui seria dividido dessa forma aqui, certo? 4 quadros iguais, e eu teria que desenvolver as cenas aqui. Mas eu não vou trabalhar em grid, porque o grid já está colocado aqui como é. Então não tem muito mistério. Você dependeria mais da sua habilidade de contar histórias usando desenho do que da página, conforme a gente já viu o Klaus Jensen falar. Então eu vou trabalhar aqui, olha como eu pensei em fazer o primeiro exemplo. Eu quero usar painéis que trabalhem na diagonal, lembrando que o intervalo, né, a sarjeta que a gente chama, né, de um quadro para o outro, eu vejo um erro muito comum de quem está começando, fazer só isso aqui, ó, dividir o painel com uma linha. Isso é um erro muito feio, assim, eu diria, porque a página fica com cara de amadora. Então sempre trabalhe a divisão da tua página com 2 linhas, dos seus painéis, tá? Além disso, os painéis, eles não podem ir até o final da folha, né? Lembrando que isso aqui é uma folha de papel, tá? Eu estou emulando a folha de papel, então tem que ter a margem. Qual é a margem que eu coloco normalmente? Eu trabalho no formato A3, eu coloco aqui em cima 1,5 cm. Aqui do lado eu coloco 1 cm. Aqui também. E aqui embaixo eu deixo 2 centímetros. E por que eu cheguei nessas medidas? Porque eu trabalho no formato, vou pegar novamente o quadrinho aqui para você ver. Eu trabalho no 16 por 24, que é o formato chamado formato livro. É um formato econômico para imprimir o gibi. E isso deixa a página com essa carinha que está aqui, que vocês estão vendo. Ó. Então aqui estão os espaçamentos e você considera também a distância do quadro para o final do papel ali, tá? Então, se você for trabalhar nesse formato, essas medidas vão te atender bem. Muito bem, então aqui eu já dividi os painéis, é como se fosse a thumbnail da minha página, e eu faria aqui tipo assim, observe que eu fiz um leque, então aqui a ação vai se desenvolver dessa maneira, de cima para baixo, né? Lembrando que a leitura é em Z, então aqui não tem como o leitor fugir da minha sequência de desenhos. Então eu colocaria aqui, ó, no primeiro quadro, o marimbondo num zoom. Lembrando que isso não é uma aula de desenho, é uma aula sobre layout, então você não vai ver esses desenhos sendo elaborados aqui com muito esmero, mas sim a preocupação com o design da página. Então aqui, ó, ele em primeiro plano, saltando, com bastante foco na ação. E lá ao fundo, aqui, lembra também uma coisa bem importante, quem está falando primeiro, o primeiro balão tem que ficar aqui, tá? Se tiver texto, lógico, né? Tiver alguém falando. Então, vamos colocar aqui que os vilões que estão perseguindo ele estão falando alguma coisa, vamos fazer os vilões um pouquinho menores aqui, seguindo. Ele está em direção a um terraço, vamos dizer aqui. Então aqui os vilões estão, ó. Tudo isso eu estou inventando agora, tá, galera? Isso não faz parte da história, não. É só para uma demonstração do layout. Então aqui um cara correndo com uma arma na mão em direção a ele. Pare se não atira, aquele papo bem clichê. Aqui outro vilão vindo lá atrás. E aqui como se fosse o terraço de um prédio. Lá atrás alguns outros prédios. E aqui o vilão. O texto 1 tem que ficar aqui. O texto 2 aqui. Por quê? Porque essa posição, essa é a sequência de leitura. Logo, se quem for falar de novo agora no próximo quadro, no painel 2, o texto tem que estar aqui, tá? Se não tiver outra pessoa falando, nenhum diálogo, você pode posicionar onde você quiser. Vamos fazer isso então, vamos posicionar aqui então a sequência que eu quero dar de movimento do personagem é para cá, certo? Então eu vou colocar o marimbondo agora aqui, ó. Ele tem um olhão assim que ele usa um óculos fundo de garrafa. E aqui ele já se preparando para saltar na borda do prédio.
E aqui ele fala alguma coisa, meu Deus, tá alto pra caramba, alguma coisa assim. E lá ao fundo, os vilões chegando, se aproximando. E a gente pode colocar mais gente, né? Para deixar ele ainda mais em perigo. Então aqui mais perto dele, ó. Então quando o cara está prestes a atirar, aqui vamos botar os prédios lá ao fundo. Ó, então agora a sequência vem para cá. Ele se joga. E aqui vamos fazer outra coisa, ó. Vamos fazer outro recurso, que é a quebra da parede. Ó, o marimba saltando. Aqui é a vista do prédio, né, de cima para baixo, ele saltando. E quebrando a parede do último quadrinho, ó. Então a gente fez aqui dois fundamentos que o... E aqui a gente pode deixar, de repente, vamos continuar o prédio aqui. A galera que está na rua, assustada com a cena, os transeuntes, ó, meu Deus, o cara vai cair em cima de mim. Oh. E aqui os vilões falando, ó, o maluco saltou, ele vai morrer. Mal sabem eles que o marimba consegue saltar mais alto do que isso. Então, ó, o que a gente fez aqui? Começamos a cena aqui, passamos para cá e aqui dá sequência e ainda fizemos o fundamento da quebrada de um quadro para o outro. Fica uma página bem divertida, bem dinâmica e você foge do lugar comum, porém tem aqui se basear, né, ter o seu background de desenho. Então você tem aqui, ó, fundamentos como anatomia, você tem que aplicar, perspectiva tem bastante nessa página, a narrativa tá bem fluida, de maneira que eu coloquei aqui, tá bem cinematográfica. Então aqui fica um exemplo. Aqui outro texto, a galera olhando ali, tá? Um exemplo então do freeform aqui, como fazer um layout de uma página freeform. Vamos trabalhar outro layout agora aqui. Nessa página aqui eu quero fazer um exemplo do Salomão Ventura, tá? Que é o meu personagem de quadrinhos de terror. Aqui eu vou tentar fazer um design da página que ressalte o aspecto de mistério e suspense da cena que vai se desenrolar. Vamos supor que aqui o Salomão Ventura esteja à caça de um lobisomem. Então o lobisomem está à espreita, a gente vai começar dando foco no lobisomem e o Salomão Ventura buscando ele. Então isso é tipo uma visão inversa, acontece muito em filme de terror. Alguém está observando o personagem principal, o protagonista, através dos arbustos. Eu quero fazer isso começando com um painel horizontal bem fininho. E depois eu vou dar um close no Salomão Ventura, percebendo que tem alguma coisa errada. Vou continuar nessa narrativa na horizontal. Então aqui ele é um painel mais fino, aqui um pouquinho mais largo. E de repente aqui eu posso modificar essa narrativa. Eu vou usar também a sequência de narrativa cinematográfica. Ó. Vou trabalhar com painéis na vertical, mais fininhos, para a gente desenvolver essa ideia que eu estou criando agora com vocês. Então começa, ó, o ângulo invertido, alguém observa o Salomão Ventura em meio à mata, fechada, ó. Então aqui o quadro fica emoldurado por esse matagal aqui à noite. E dá para ver que alguém está observando o nosso herói lá ao fundo. Ó. Então vou botar o Salomão Ventura lá pequenininho no horizonte e ele está buscando o lobisomem, ele está à caça do lobisomem. Então aqui pode ter uma silhueta, ó, ele está em posição de atenção, mas ele está de costas para a cena, ele não está vendo, né? Botar ele com a faca na mão aqui, ó. E ele está numa mata fechada. E isso você pode também trabalhar a tua narrativa, ó. O desenho a favor da história, contando a história, mesmo que não tenha texto, ó, o leitor já vai ver que aquilo é uma situação de... Claro que tem as páginas anteriores também, isso ajuda, né? Mas o leitor já vai ver que é uma situação de suspense. Tá? Então aqui é a visão do lobisomem para o Salomão. Então aqui eu vou fazer o seguinte, quando ele ouve um barulho, ele tem a sensação de que alguém está observando ele, a gente vai dar um super close. O Salomão olhando por cima do ombro.
Aí eu vou ressaltar aqui o movimento do cabelo para enfatizar esse movimento brusco do Salomão em direção aonde ele estava sendo observado, no caso o leitor, né? Quase como se ele estivesse virando e olhando para a gente aqui que está vendo a história. Ó. No caso, é a câmera, a gente chama câmera, né? É o ângulo. O quadrinho utiliza muito da linguagem do cinema. São mídias irmãs, né? Tem muita coisa que a gente usa em quadrinho, utiliza em cinema também. O storyboard mesmo, que é um recurso que do cinema para o que o diretor planeja a cena, é quase como se fosse uma história em quadrinho. Então aqui o Salomão virando em alerta, notando que alguém está observando ele. E agora aqui, ó, eu vou utilizar essa sequência na vertical para fazer um quadrinho uma coisa mais cinética. Eu vou fazer o Salomão. Lembra que a leitura é nessa sequência, ó. E é uma página, o que é uma página muda? Uma página sem texto. O leitor vai seguir a sequência de leitura só pela convenção que a gente tem da leitura da esquerda para a direita, diferente lá do Japão, por exemplo, que é da direita para a esquerda, né? Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, no formato de Z, e isso faz com que o leitor siga esse fluxo de desenho aqui, sem grandes confusões. Então, aqui, ó, o Salomão agora, que já notou a presença do lobisomem, ele vai partir para o ataque, ó. E aqui mais um fundamento que o Klaus Jensen contou lá, que é a sequência narrativa cinematográfica, ó. Um quadro começa a ação em um e continua em outro quadro, ó. Tá, aqui o Salomão começa a correr. Uma faca, ele usa facas de caça. As facas na mão. Isso que eu estou fazendo aqui, esses esboços, rabiscos, esse planejamento aqui, isso é chamado em história em quadrinho de thumbnail. As thumbnails são as miniaturas da página que vão vir depois. Nada disso aqui a gente aproveita diretamente, tá? Isso é tudo, é como se fosse um rascunhão, e nem é rascunho, porque isso aqui é menos do que um rascunho ainda, é muito cru essa etapa do quadrinho aqui, é bem instintiva mesmo. É mais um planejamento para você realmente preparar o que vem depois, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Dá para ver, para o leitor perceber que ele está vindo nessa direção aqui, ó, inclusive quebrando ou passando por trás da sarjeta, e o lobisomem já vai estar aqui, ó, preparando, esperando o ataque e preparando um contra-ataque, provavelmente, que o bicho é brabo, né? Vamos fazer um lobisomem agachado aqui, ó, acuado, ó. E a mesma coisa, ó, ele quebrando a parede lá, ó. E aqui a gente tem que colocar os arbustos que estavam na primeira cena. Tem a continuidade também importante, não pode quebrar o fluxo de informação. Senão o leitor sai. Ele estava atrás aqui de uns arbustos, cadê os arbustos? Vamos colocar os arbustos aqui, ele se preparando para o ataque do Salomão. E o cenário também continua, tudo que está de um lado, você vai desenhar do outro, dando sequência, ó. E aí você tem 3 painéis que na verdade são um painel só, eles formam uma grande ilustração. A gente aqui foge do formato grid, vamos para o freeform, utilizamos os painéis para ajudar na nossa narrativa. Você tem que ter sempre em mente o seguinte, a sua função básica como quadrinista é contar a história. Isso é o mais importante do que os desenhos estarem belíssimos, mais importante do que frufru. O importante é o leitor entrar na tua história e não sair mais. Ele tem que entrar na primeira página e só sair lá no final. Se acontece alguma coisa aqui no meio dessa narrativa que tira o leitor da história, você perdeu. E aí ele vai fazer outra coisa, de repente até ele fecha o gibi e vai fazer outra coisa, tá? Então, gente, ó, foca no design, mas em função da história, e não no design pelo design, para ficar bonito, para ficar gracioso, nada disso. O importante aqui é o seu design ajudar na hora da sua narrativa, tá bom? Então agora o que você vai fazer? Primeira coisa, antes de botar a mão na massa e fazer o design mesmo da página aqui, como é criar o layout da sua página, é criar a sua história. Desenvolva a história de maneira como você fosse fazer uma redação.
cria a história com começo, meio e fim. Conclua a tua história e aí depois você vai decupar isso e transformar as páginas, aí sim utilizando os layouts e fazendo as thumbnails, tá bom? Ó, espero ter ajudado vocês aí que estão começando nos quadrinhos. Essa é uma parte muito importante, o layout da página. E se você tiver com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Vai ser um prazer te auxiliar nisso aí. E lembrando, se você quiser se aprofundar no tema, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, onde está tudo muito bem explicadinho. Vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Tchau!